Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Quem vos fala aqui é o pregador José Santos, trazendo mais uma palavra que eu creio que vai, nesse dia, edificar, mais um pouco a sua vida espiritual. O tema que eu quero falar hoje, meus amados irmãos e irmãs aí do YouTube, não é coisa que você não sabe, não. Porque quando eu estou ministrando nas igrejas, eu sempre falo que ler a Bíblia é a coisa mais fácil que tem. O difícil é cumprir o que na Bíblia está. Mas a palavra do Senhor diz que ela se renova a cada dia, né? E eu quero só dar um reforço num tema que eu já falei aí no YouTube, mas eu quero, dar uma refrescada na memória dos irmãos, porque sempre é bom, a gente tá alerta, Eu queria falar sobre a cruz. O que a cruz ela significa para mim e para você? Será que a cruz ela significa apenas um amuleto que muitos carregam pendurado no pescoço? Será que a cruz ela simboliza um quadro de parede colocado dentro de uma casa? Então, para você que está me vendo agora, verdadeiramente o que significa a cruz para você? A cruz, meus irmãos, para que nós possamos entender, na época que Jesus foi crucificado, era uma morte mais truculenta que os romanos faziam. Eu fui estudar um pouco sobre a cruz, como era a crucificação de algumas pessoas naquela época, e me deu arrepio. Por quê? Porque a história diz que o condenado era colocado na cruz, os pregos eram enfiados nas suas mãos, botava um pé em cima do outro, cravava o prego para ultrapassar os dois pés do condenado, e depois, meus amados, ainda tinha que quebrar as juntas do joelho. Os romanos vinham e quebravam o joelho para que o condenado ficasse pendurado e a morte chegasse mais rápido. E todos nós conhecemos a história do meigo Nazareno. Jesus ele veio para tirar as pessoas do lamaçal do pecado e mostrar que era possível uma vida eterna com Ele. Mas todos nós conhecemos, meus amados, que poucos entenderam que ali era o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. E você que está me vendo, você sabe que Jesus, por não ser aceito, ele foi condenado à morte de cruz, ao qual a Bíblia vem narrando que por ser perto da festa dos judeus, um deveria ser solto e o outro condenado.
Mas os judeus no meio da multidão começaram a gritar, né? Solta Barrabás e prende a Jesus. Solta Barrabás, crucifica Jesus. Mas o que eu queria que você entendesse hoje, que a morte de cruz não pode ter sido algo inútil para a minha vida e para a sua. Porque o que Jesus passou, eu e você que está me vendo, nós não conseguiria passar. Porque a história vem narrando que o imperador daquela época autorizou que os soldados chicoteassem o mestre. E depois que chicotearam ele, colocaram uma capa por cima dele. E a história narra que ele se escarnecia do mestre, cuspia no seu rosto e dizia: salve o rei dos judeus. E naquela noite terrível, depois de ter escarnecido, depois de ter colocado aquela capa em cima do mestre, no outro dia vão retirar ele para a crucificação, meus irmãos. Agora você imagina aquele soldado tirando aquela capa de cima das costas dele. Imagina aqueles cortes todos se abrindo ao mesmo tempo. Porque Jesus, ele não sofreu, ele não apanhou com um chicote normal, irmão. Não. Ele não apanhou com aquele chicote que... Como é que eu posso dizer? Com aquele chicote que bate em cavalo, não. O chicote que Jesus apanhou por mim e por você foi um chicote de couro, mas na ponta tinha ossos de carneiro, feito uma ponta, virado. E quando os soldados batiam nele, que puxava o chicote, um pedaço da sua carne vinha junto. E Jesus vai, além de sofrer tudo isso, ele vai puxando o madeiro, a haste da cruz, para ser crucificado pela minha vida e pela sua. Então, o que significa a cruz para mim e para você? Será que ela é apenas um simples amuleto? E quando chega naquele monte, por nome Monte Caveira, a cruz não era feita para Jesus, não. Ela era feita para Barrabás. Porque quem ia ser condenado não era Jesus, era Barrabás. E segundo o historiador Flávio José vem dizendo que Jesus, ele era franzino. Para você entender, de pequena estatura. E Barrabás era um homem alto, um homem grande. E quando deitaram o meio Salvador, o meu e o seu Salvador, diz que quando pregaram o braço direito dele, perfeito, porque a cruz ela era feita alguns dias antes da condenação. Mas quando puxaram o outro braço do mestre, não conseguiram atingir o local onde estava o buraco para entrar o prego, porque os braços de Barrabás eram maior. E a história diz que puxaram os braços do nosso mestre até desconjuntar
o lado todinho da sua costela. E ainda colocaram, como eu falei no começo do vídeo, como era a crucificação, ainda colocaram um pé em cima do outro e bateram o prego. E o mestre foi colocado naquele madeiro. E aquele mestre naquela cruz, tudo isso passou por mim e por você. Então, o que é a cruz? A cruz é redenção para a minha vida e para a sua vida. Porque se Jesus não tivesse ido à cruz, eu e você não tinha o direito de um dia morar com Ele. Então, por que a cruz ela está sendo esquecida? Porque a mensagem da cruz, meus amados irmãos, está sendo retirada de dentro da igreja. Por que hoje estão pegando os púlpitos da casa de Deus e transformando-os em picadeiro para ficar pulando em cima? Por que hoje os pregadores, pastores, pregadoras não têm coragem mais de falar sobre a cruz, mas só prega vitória, receba a sua vitória? Na Bíblia que eu tenho aqui, Jesus não prometeu vitória para mim e para você. Jesus disse: no mundo vocês vão ter lutas e aflição, mas tenha de bom ânimo. Aí sim. Então está tendo agora nesse século 21 uma nação de crente doente. Doente como o pregador José Santos, espiritual. Por quê? Porque nós hoje vamos para a igreja, meus irmãos, não mais por causa da cruz, pelo que ele fez na cruz, não. Hoje nós não vamos mais para a igreja por causa de um Jesus que já deu, não. Hoje nós vamos para a igreja por causa de um Jesus que possa dar. Hoje nós vamos para a igreja atrás de um Jesus casamenteiro. Eu vou buscar minha cara metade. Hoje nós vamos para a igreja buscar um Jesus banqueiro. Não, ele vai resolver minhas finanças. É por isso que hoje tem tantas coisas, meus irmãos, dentro da casa de Deus. É corrente não sei de quê, corrente não sei do quê, queda das muralhas não sei do quê. A tua vitória, 7 dias da tua vitória. É verdade ou não é, irmão? E a mensagem da cruz foi embora. O inferno, ninguém fala mais sobre o inferno. Parece que o inferno ele não existe. Mas eu quero dizer para você que está me vendo agora, que o inferno é real. Você quer saber o que é o inferno? Deixe quando o seu coração der o último suspiro aqui na face da terra e você não tiver com Jesus Cristo de Nazaré. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós somos triunos. O que é triuno? Nós somos 3, nós somos alma, corpo e espírito. O corpo volta à terra. O espírito volta a Deus. Mas a alma é eu e você que está me vendo agora, meu querido, que vai ter que escolher aonde você quer passar a eternidade. Então está na hora da gente começar a dar valor o que Jesus passou na cruz. Está na hora de nós entender que o inferno é real. Você quer saber o que é o inferno? Compre um livro chamado A Divina Revelação do Inferno, escrito pela autora Mary Baxter, uma americana. Uma mulher que por 30 dias, se não me falha a memória, ela foi arrebatada até o inferno. Compre, se você acredita, claro.
Porque tem crente que é assim, meus irmãos. Ele está na igreja, mas se você falar assim, não, o inferno existe. Não. Isso aí não existe, isso aí é mentira. É isso que Satanás está colocando na cabeça daqueles que diz que um dia vai morar no céu, que o inferno não existe. Então eu quero reforçar aos irmãos hoje: cuidado, o inferno é real, mas a mensagem da cruz também é real. Um dia, Jesus lá na cruz do Calvário, quando ele gritou naquela cruz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Quando ele dá o último suspiro naquela cruz, o véu do templo se rasga, de alto a baixo, simbolizando que hoje, eu e você, temos acesso ao meigo Nazaré. Então, meus irmãos e minhas irmãs, pastores, pastoras que estão me vendo agora, eu te suplico, pelo amor de Deus, traga novamente a mensagem da cruz. Eu te suplico novamente, traga a mensagem sobre o inferno é real. Lembre da parábola de Lázaro, o rico e Lázaro, lembre. Vocês lembram dessa parábola que Jesus falou? Lázaro, quando morreu, foi para onde? Foi para o seio de Abraão. E o rico, quando morreu, foi para onde? Foi para o Hades. O que significa Hades? Lugar de tormento. Então, meus irmãos, o inferno é real. Vamos dar mais valor à mensagem da cruz. Vamos parar com esses negócios de só vitória. Porque a nação do século XXI, meus queridos, está tão doente que a pessoa entra na igreja só atrás de vitórias. Aí quando não acontece, o que é que a pessoa faz? Sai da igreja. Mas seguir a Cristo não é vitória não, meu querido. Seguir a Cristo é luta, é perseguição, é noites mal dormidas, é choro, é traição daquelas pessoas que a gente achava que era amigo. Então o conselho que eu te dou hoje, desse humilde pregador José Santos, é esse: vamos olhar mais para a cruz, vamos olhar mais para o que Jesus fez, vamos esquecer tanto desses negócios só vitória. Você sabe, aí na minha conta no YouTube tem um vídeo que eu coloquei sobre a morte dos homens de Deus, morte truculenta, por seguir a Cristo. Então eu quero encerrar esse vídeo agora, meu pastor, minha pastora, meus irmãos que estejam me vendo agora. Eu quero encerrar esse vídeo pedindo para você: traga novamente a mensagem da cruz. Traga novamente sobre juízo, sobre pecado. Eu estou dizendo isso para você. Não é porque eu seja melhor do que ninguém, não, irmão. Eu tenho falha, sim. Eu tenho coisas ainda na minha vida que eu peço sempre a Deus. Deus me liberte. Então aqui eu não sou perfeito. Se fosse para Jesus procurar perfeito, ninguém ia para o céu. Porque a Bíblia vem dizendo que todos nós pecamos e destituídos estava da sua glória. Você sabe disso? Todos nós viemos da linhagem abraâmica. Abraâmica não, a gente viemos da linhagem pecaminosa de Adão e Eva, que pecaram lá no Jardim do Éden. E quando Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, a humanidade toda, não foi condenada? Mas o que foi que Deus disse a Satanás? Do fruto da mulher vai nascer um que vai esmagar a tua cabeça, Satanás. Lembra dessa passagem lá no livro de Gênesis? Então pronto, todos nós somos pecadores, meus irmãos. Só que tem uma coisa, tem uma diferença: que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Tá bom, meu querido? Então entenda isso. Vamos olhar para a cruz. Vamos dar valor ao que Jesus passou. Tá bom? Cada segundo, cada
minuto da nossa vida, vamos lembrar que o céu é real, mas vamos lembrar também que o inferno é real. Tá bom? O final, você decide. É você que vai escolher aonde você vai passar a eternidade. Tá bom? Mas olhe para a cruz. Dê valor. Dê valor ao que Jesus passou. Tá bom? Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus faça resplandecer a luz do seu amor sobre a sua vida. E que Deus abra, meu querido, seu entendimento. Não vamos mais para a igreja, meu querido, atrás de vitória, não. Mas colocamos a partir de hoje na nossa cabeça o seguinte: se Ele me der, Ele é Deus. Mas se Ele não me der, Ele continua sendo Deus. Amém? Um abraço e um beijo no seu coração desse pregador José Santos. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde.